Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar um assunto chamado funções químicas, tá certo? Para começarmos a falar desse assunto, né, das funções químicas, né? Na verdade, a gente vai ver as funções químicas inorgânicas, tá? Nesse momento. Funções químicas são, na verdade, substâncias químicas que vão se caracterizar por apresentarem compostos, nesse caso, as funções químicas, né? Compostos que não possuem cadeia carbônica, né? Que é uma coisa inorgânica, na verdade, né? Algo inorgânico são substâncias químicas que se caracterizam por apresentarem compostos que não possuem cadeia carbônica. A exceção dessas substâncias inorgânicas é o gás carbônico e o gás metano. Bom, as funções químicas são grupos de substâncias compostas que apresentam aí propriedades e comportamentos semelhantes. A classificação das substâncias é feita a partir da análise dos tipos de íons que se formam quando ela é dissolvida em água. Eu tenho 4 tipos de funções químicas inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Hoje, a gente vai focar na questão dos ácidos e das bases. Ácidos são compostos moleculares, ácidos inorgânicos, né? São compostos moleculares que se dissociam em íons em solução aquosa. Quando eles são dissociados, né, em solução aquosa, eles possuem um hidrogênio que é liberado como cátion, né? Então, geralmente os ácidos possuem o elemento H+, do lado esquerdo, ligado a um não metal. Por exemplo, HCl, HCN, H2SO4, tá? Então, quando um ácido, né, entra em contato com a água, como está acontecendo aqui nesse exemplo, no caso do HCl, tá? Ele vai formar íons, tá vendo? Ó, ele vai se dissociar. Íon H+, nesse caso, íon Cl- aqui, tá? Quais são as características dos ácidos, né? Os ácidos, como esses íons se dissociam, né, em água, eles vão possuir boa eletricidade, boa condução de eletricidade em meio aquoso. Os ácidos geralmente vão apresentar um sabor mais azedo, como o do limão, por exemplo. No geral, tá, os ácidos inorgânicos são tóxicos e corrosivos, tá? Esses ácidos, né, são líquidos em temperatura ambiente, eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Quando eles reagem com uma base, eles formam sal e água, e quando eles reagem com metais, eles liberam gás hidrogênio. De acordo com a presença ou não do oxigênio na composição aí, os ácidos eles são classificados como hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não têm o oxigênio na sua composição. Por exemplo, o HI, o HCN, o H2S. Já os oxiácidos são aqueles que têm o oxigênio na sua composição, como é o caso do H3PO3, H2SO3, HBrO2, né? São os oxiácidos, tá? Como que eu nomeio aí os ácidos, né? Então, tem diferença na nomenclatura dos hidrácidos e dos oxiácidos. No caso dos hidrácidos, eu acrescento a terminação hídrico nas primeiras letras do elemento químico aí que está ligado ao H, né? Então, eu digo nome ácido, mais nome do elemento químico ligado ao H e coloco o hídrico no final, tá? Um exemplo, HCl é o ácido clorídrico, HF é o ácido fluorídrico, o HBr é o ácido bromídrico, o HI é o ácido iodrídico, tá? Já nos oxiácidos, dependendo do nome do ânion, né, do elemento ligado ao H, eu acrescento a terminação ico ou oso, né, as primeiras letras aí desse elemento. Então, se o ânion terminar com a palavrinha ito, o sufixo vai ser oso. Se o ânion terminar na palavrinha ato, o sufixo vai ser ico, tá? Então, para os ânions aí que tem terminação de ato, né? Vou colocar o nome do ácido, o nome do elemento químico ligado ao H e mais terminação ico. Por exemplo, o ânion carbonato, ó, terminação ato, o nome do ácido vai ter terminação ico. H2SO3, né? Ácido carbônico, né? Já os ânions com terminação ito, né? Eu vou dar a nomenclatura ácido, mais o nome do elemento químico ligado ao H, mais a palavrinha oso, né? Então, por exemplo, o ânion hipoclorito, né?
Então, o HClO vai ser o ácido hipocloroso, né? Terminação ito, nome do ácido, terminação em osso, tá? De acordo com a capacidade de se ionizar aí, né, os ácidos eles podem ser classificados como forte, moderado ou fraco, né? Então, os ácidos fortes são aqueles ácidos que se ionizam bastante. Por exemplo, H2SO4, HCl, HBr. Já os moderados são os ácidos que se ionizam de forma razoável, né? Ou seja, mais que um fraco e menos que um forte. Então, lá intermediários, né? É o caso do H2SO3 e do HF. Já os ácidos fracos são aqueles ácidos que se ionizam bem pouco. Por exemplo, o HClO, o HCN, o H2S, tá? Bom, para a gente falar um pouquinho da aplicação de alguns ácidos, né? No caso do ácido clorídrico, ele é bastante utilizado em produtos de limpeza, né? Geralmente ele é vendido aí como ácido muriático, né? Muito encontrado com esse nome, tá? O ácido clorídrico também é o ácido presente aí no nosso estômago, né? Já o ácido sulfúrico, ele é utilizado aí na indústria de tintas, no refino do açúcar e também como fertilizantes. O ácido nítrico, ele é utilizado na fabricação de explosivos, né, dinamites aí, e também de fertilizantes. E o ácido cianídrico, ele é utilizado aí na fabricação do plástico, de alguns corantes, também de alguns pesticidas, né, agrotóxicos aí. É um ácido bastante tóxico, tá, pessoal? E as bases, né? As bases, elas são compostos moleculares que se dissociam em íons também em solução aquosa. No caso das bases, elas vão liberar o ânion OH na solução aquosa, né? Então, elas vão ter esse ânion, né, a hidroxila, ligado geralmente a um metal. Por exemplo, NOH, CaOH2, MgOH2, né? E vários outros tipos de bases. As bases têm como características também serem boas condutores de eletricidade, meio aquoso, né? Elas têm um sabor aí adstringente, sabe? Que amarra na boca, parecendo banana verde, né? Ou seja, diminui aí a salivação. Com ácidos, né? Elas reagem com ácidos formando aí sal e água. As bases elas podem ser classificadas de acordo com o número desses ânions, né? Dessas hidroxilas aí que contém na molécula. Então, por exemplo, eu chamo de monobase a molécula que tem uma hidroxila, por exemplo, o NOH. De bases, duas hidroxilas, por exemplo, o CaOH2. Tribases, três hidroxilas, por exemplo, a LOH3. Tetrabases, quatro hidroxilas, por exemplo, MnOH4, tá? Outra classificação diz respeito aí ao grau de dissociação. Então, eu chamo de base forte, né? Uma base que sofre dissociação bem fácil, né? Dissociar é liberar cátions e ânions, tá? Por exemplo, o NOH é uma base forte, porque se dissocia muito facilmente. Já uma base fraca, dificilmente sofre dissociação, tá? Dificilmente vai liberar aí seus cátions e ânions em meio aquoso. É o caso do NH4OH. A nomenclatura de base é um pouco mais simples que a nomenclatura de ácidos, né? Então, geralmente, eu escrevo primeiro o nome de hidróxido D, seguido o nome do cátion, tá? Então, por exemplo, aí, né, NaOH, hidróxido de sódio. AlOH3, hidróxido de alumínio. AgOH, hidróxido de prata. ZnOH2, hidróxido de zinco, né? Zn é o zinco, tá? Algumas aplicações de algumas bases, né? O hidróxido de sódio também é chamado de soda cáustica, e ele é usado aí para fabricar sabão, para fabricar alguns corantes. Já o hidróxido de magnésio, que é conhecido como leite de magnésio, ele é bastante utilizado aí na indústria farmacêutica, né? Na fabricação aí de antiácidos e também de laxantes. O hidróxido perdão, de amônio é usado na fabricação de alguns fertilizantes. E o hidróxido de cálcio, ele é usado aí na preparação das argamassas, né, na construção civil aí, tá? Falando um pouco dos indicadores ácido-base e do pH, tá? O pH, ou também, né, chamado potencial hidrogeniônico, é uma escala que mede o grau de acidez ou alcalinidade aí de uma substância, né? E varia aí de 0 a 14, tá? Então, assim, né, o pH 7, né, representa uma solução que é neutra, por exemplo, a água. Já os que estão antes do 7 são as soluções ácidas, pH ácido,
E os que estão após o 7 são soluções básicas, pH alcalino aí, tá? Uma observação é que o pH é uma característica que todas as substâncias possuem, determinado pela concentração de íons hidrogênio aí, de H+. Quanto menor o pH de uma substância, maior vai ser a concentração dos íons hidrogênio e menor será a concentração dos íons OH-, tá? Algumas substâncias, elas podem ser utilizadas para indicar a acidez, a basicidade ou a neutralidade aí de um meio. Quando elas entram em contato com essa amostra, ocorre alteração na sua coloração. Essas substâncias a gente chama de indicadores ácido-base, né? Então, alguns exemplos de indicadores usados em laboratórios são os papéis tornassol, a solução de fenolftaleína e a solução azul de bromotimol, né? Percebem que o papel de tornassol, né, em meio básico aí, né, ele fica azul, em meio ácido ele fica vermelho, já a solução de fenolftaleína, tá? Em meio ácido ela vai ficar incolor, já em meio básico ela vai ficar meio rosa, né, meio roxinho, tá certo? Então são indicadores que a gente usa para ver se a solução se aquele meio, né, é um meio ácido, é um meio básico, se é um meio neutro, tá? Bom, e a gente acaba aqui por hoje, né? Na próxima aula a gente vê aí as outras duas funções inorgânicas, que são os sais e os óxidos. Até a próxima aula.